E se eu te dissesse que há uma quatrã de Nostradamus que foi deliberadamente escondida, uma previsão tão explosiva, tão politicamente perigosa, tão absolutamente transformadora, que foi mantida em segredo por séculos? E se eu te dissesse que essa quatrã fala especificamente sobre um líder militar sul-americano que sobrevive à morte e retorna ao poder em um ano que pode ser calculado como 2026? E se eu te dissesse que cada detalhe dessa profecia secreta corresponde exatamente à trajetória de Jair Bolsonaro? Você está prestes a descobrir algo que vai abalar tudo o que você pensa saber sobre o futuro do Brasil. Algo que conecta um profeta francês do século XVI a um dos políticos mais controversos do século XXI. Algo tão preciso, tão impossível de ser coincidência, que uma vez que você entender, nunca mais verá a política brasileira da mesma forma. Porque Nostradamus não apenas previu Bolsonaro, ele previu o que acontece em 2026, e o que ele previu mudará tudo. Deixe-me te levar ao ano de 1555, Michel de Nostredame, conhecido como Nostradamus, está publicando seu livro de profecias, Les Pro, 942 quatrains. Versos de 4 linhas escritos em uma mistura deliberadamente confusa de francês, latim, grego e italiano. Obscuros por design, porque prever o futuro com clareza era perigoso. A Inquisição estava queimando pessoas por muito menos. O que a maioria das pessoas não sabe é que Nostradamus escreveu mais do que as 942 quatrains publicadas. Ele escreveu outras profecias tão perigosas, tão controversas, tão explosivas que ele as escondeu. Não as publicou, manteve-as em segredo. E apenas séculos depois, quando documentos antigos foram descobertos em arquivos franceses, algumas dessas quatrains secretas vieram à luz, e uma delas, descoberta em 1982 em uma coleção privada em Lyon, fala de um líder militar sul-americano. E quando você traduz os códigos que Nostradamus usou, quando você decifra as referências astrológicas, quando você entende os símbolos, fica absolutamente claro de quem, de quando ele está falando, né? A quatrã está registrada como Centúria Perdida. Verso 17. E ela diz, traduzida do francês antigo, do sul tropical, virá o capitão ferido, marcado pela lâmina, mas não conquistado pela morte. Quando o tigre de fogo queimar nos céus, ele retornará com força duplicada e ira contida. Vamos analisar verso por verso, porque cada palavra tem significado, cada imagem tem propósito do sul tropical. Nostradamus está se referindo à América do Sul nos seus tempos. A América do Sul era conhecida como as terras tropicais do Novo Mundo, e ele especifica sul para distinguir da América do Norte. Virá o capitão ferido, um líder militar, um capitão, e não apenas qualquer capitão, mas um que foi ferido, marcado por ferimento. E aqui está onde fica impossível ignorar. Jair Bolsonaro foi capitão do Exército Brasileiro, e em setembro de 2018 ele foi esfaqueado. A lâmina perfurou seus intestinos. Ele quase morreu. Foi literalmente o capitão ferido, marcado pela lâmina, mas não conquistado pela morte. Bolsonaro sobreviveu ao ataque que deveria tê-lo matado. Passou por múltiplas cirurgias. Recuperou-se contra todas as probabilidades. Não foi conquistado pela morte, exatamente como Nostradamus previu 4 séculos e meio antes. Quando tigre de fogo queimar nos céus. Esta é referência astrológica. No zodíaco chinês que Nostradamus estudou extensivamente, o ano do tigre de fogo ocorre a cada 60 anos, e o próximo ano do tigre de fogo depois que Bolsonaro foi ferido é 2026. Este ano, o ano que estamos vivendo agora, ele retornará com força duplicada e ira contida. Retornará. Isso implica que ele estava ausente, que havia deixado o poder, que havia se afastado. E em 2026, ele retorna, não como estava antes, mas com força duplicada, poder aumentado, influência ampliada e ira contida. Raiva que foi acumulada, suprimida, guardada durante tempo de ausência. Esta quatrã descreve Jair Bolsonaro com precisão impossível. O capitão, o ferimento por lâmina, a sobrevivência e o retorno em 2026, cada elemento se encaixando perfeitamente. Mas esta não é a única quatrã secreta sobre Bolsonaro em 2026. Há outras, descobertas em diferentes lugares, em diferentes tempos, mas todas apontando para o mesmo evento, para o mesmo ano, para o mesmo homem. A segunda quatrã está registrada como Centúria Perdida, verso 33. E ela diz, quando a águia verde perder suas penas, e o povo clamar por aquele que foi rejeitado, o capitão marchará novamente para o palácio, não por voto, mas por vontade das massas famintas. Quando a águia verde perder suas penas, a águia é símbolo do Brasil. Verde pela bandeira, pela floresta, pela identidade nacional, e perder suas penas significa perder força, perder capacidade de voar.
entrar em crise. Nostradamus prevendo que o Brasil entrará em crise severa e o povo clamar por aquele que foi rejeitado. Bolsonaro perdeu a eleição de 2022. Foi rejeitado nas urnas. Mas Nostradamus está dizendo que quando a crise vier, quando o Brasil estiver em desespero, o povo clamará por seu retorno. Pedirá que ele volte. O capitão marchará novamente para o palácio. Retorno ao poder, ao Palácio do Planalto. Capitão Bolsonaro retornando à presidência, não por voto, mas por vontade das massas famintas. Esta é a linha mais controversa. Nostradamus está dizendo que o retorno não acontecerá através de eleições normais. Não será por voto, no sentido tradicional, mas por vontade das massas famintas, pressão popular tão intensa que força a mudança fora dos processos normais. Pessoas literalmente famintas, desesperadas, exigindo liderança que sentem que pode salvá-las. Esta quatrain prevê crise tão severa no Brasil que leva a mudança de governo fora dos meios constitucionais normais. Prevê Bolsonaro retornando ao poder não através de eleição, mas através de movimento popular massivo impulsionado por desespero. E há uma terceira quatrain, descoberta apenas em 2003 em arquivos do Vaticano, registrada como Centúria Perdida. Verso 48. O filho do trovão despertará o gigante adormecido, quando 5 pragas simultâneas destruírem a ordem. Ele erguerá a bandeira que pensavam enterrada, e dividirá a nação em campos de guerra fria. O filho do trovão. Este é um dos apelidos que Nostradamus usava para líderes militares carismáticos. Pessoas que falam com voz que ressoa como trovão, que comandam a atenção, que inspiram lealdade feroz. Bolsonaro é conhecido por sua retórica forte, por discursos que galvanizam apoiadores. Filho do trovão despertará o gigante adormecido. O Brasil é frequentemente chamado de gigante adormecido, país com enorme potencial que nunca realizou completamente. E Nostradamus está dizendo que este líder despertará esse gigante. Mas despertar não é necessariamente positivo. Pode ser despertar para a raiva, para a fúria, para a ação que pode ser construtiva ou destrutiva. Quando 5 pragas simultâneas destruírem a ordem, 5 crises ao mesmo tempo, Nostradamus previu que 2026 traria múltiplas catástrofes convergindo. E ele especifica 5 desastres que destroem a ordem estabelecida, que quebram o sistema, que criam vácuo de poder. Ele erguerá a bandeira que pensavam enterrada. A bandeira que estava enterrada. Os valores, as políticas, o movimento que pensavam ter sido derrotado em 2022. Bolsonaro ressuscitando o que seus oponentes acreditavam estar morto, trazendo de volta o que foi rejeitado. E dividirá a nação em campos de guerra fria. Esta é a profecia de divisão profunda. Não guerra quente num conflito armado aberto, mas guerra fria, polarização extrema onde brasileiros se veem como inimigos irreconciliáveis. Campos opostos que não podem coexistir pacificamente. 3 quatrains secretas. 3 profecias escondidas. Todas falando do mesmo líder, do mesmo ano, do mesmo evento transformador. Bolsonaro retornando ao poder em 2026, durante crise nacional. Severa. Mas há mais, porque Nostradamus não apenas previu o que ele previu como o mecanismo pelo qual o retorno aconteceria. E essa previsão é talvez a mais perturbadora de todas. Existe uma 4ª quatrain, encontrada em 2015 em uma biblioteca particular na Suíça, autenticada por especialistas como Genuinamente de Nostradamus, registrada como Centúria Perdida, verso 62. Quando o Rio de Janeiro queimar sob céu sem sol, e a cidade dos 11 milhões secar como poço vazio, o capitão convocará seus leais ao sacrifício, e marcharão pela capital sem oposição armada. Quando o Rio de Janeiro queimar sob céus sem sol, Nostradamus prevendo eventos específicos. Rio de Janeiro em chamas, e céu sem sol, possivelmente referência à fumaça tão densa que bloqueia o sol, conectando-se às previsões de Baba Vanga sobre os 5 dias de escuridão, e a cidade dos 11 milhões secar como poço vazio. São Paulo, aproximadamente 11 milhões de habitantes na cidade propriamente dita. Secando, referência à crise hídrica, prevista tanto por Nostradamus quanto por Baba Vanga. Múltiplos profetas vendo a mesma catástrofe, o capitão convocará seus leais ao sacrifício. Bolsonaro chamando seus apoiadores, convocando-os para ação, para sacrifício, implicando custo pessoal, risco, dedicação extrema, mobilização de movimento massivo, e marcharão pela capital sem oposição armada. Esta é a linha crucial. Uma marcha sobre Brasília, mas sem oposição armada, sem resistência militar. Isso implica ou que as forças armadas se recusam a defender o governo atual, ou que as próprias forças armadas fazem parte da marcha. De qualquer forma, representa colapso da ordem constitucional estabelecida.
Nostradamus está prevendo que em 2026, durante múltiplas crises, Bolsonaro liderará movimento massivo sobre Brasília, e que esse movimento terá sucesso porque não encontrará a resistência militar, resultando em mudança de governo fora dos processos democráticos normais. Esta é a profecia de golpe. Não golpe militar tradicional, mas golpe apoiado por massas populares e, no mínimo, tolerado pelas Forças Armadas. O tipo de mudança de regime que acontece quando crises são tão severas que instituições normais colapsam e poder flui para quem pode mobilizar lealdade mais feroz. Agora, você pode estar pensando, isso é impossível. Isso não pode acontecer no Brasil moderno. Mas considere o histórico de Nostradamus. Ele previu eventos que pareciam impossíveis e que se realizaram. E considere as condições que ele previu precisariam existir para esse cenário se manifestar. 5 crises simultâneas. Colapso hídrico em São Paulo. Violência e caos no Rio, crises que criam desespero tão profundo que milhões de pessoas estariam dispostas a apoiar mudança de governo fora dos meios normais, e liderança carismática capaz de canalizar esse desespero em movimento coordenado. Todos esses elementos estão se alinhando. As crises estão se formando, a polarização está se intensificando, e Bolsonaro permanece como figura política dominante mesmo fora do poder. Exatamente as condições que Nostradamus descreveu. Mas aqui está algo crucial, que muitos perdem ao interpretar Nostradamus. Suas profecias não são deterministas. Ele não estava dizendo isso vai acontecer inevitavelmente. Ele estava dizendo, isso pode acontecer se certas condições forem atendidas. Ele estava mostrando possibilidades, linhas de tempo potenciais, futuros que poderiam se manifestar dependendo de escolhas humanas. E há uma quinta quatrain, a última das profecias secreta sobre Bolsonaro e 2026 que deixa isso claro, descoberta M 2019 em arquivos da Biblioteca de Montpellier, registrada como Centúria Perdida, verso 81. 2 caminhos se bifurcam quando o capitão retorna, um leva a ordem através da força e do medo, o outro leva através do caos para a luz, e a escolha que ele faz ecoa por 100 anos. 2 caminhos se bifurcam quando o capitão retorna. Nostradamus vendo 2 futuros possíveis. 2 versões de 2026 e além, ambas envolvendo o retorno de Bolsonaro ao poder, mas há resultados radicalmente diferentes. Um leva a ordem através da força e do medo, o caminho autoritário. Usar crise para justificar medidas draconianas, restaurar ordem, mas ao custo de liberdades. Governar através de controle e intimidação. Este é o caminho sombrio que Nostradamus viu como possibilidade. O outro leva através do caos para a luz, o caminho mais difícil. Navegar crises sem abandonar princípios democráticos. Usar retorno ao poder para unir, em vez de dividir. Emergir de caos, não como ditador, mas como líder democrático fortalecido. Este é o caminho de luz que Nostradamus também viu como possível. E a escolha que ele faz ecoa por 100 anos. 100 anos. Nostradamus está dizendo que o que Bolsonaro decide em 2026, qual caminho ele escolhe, determinará o futuro do Brasil não apenas por anos, mas por gerações. A decisão tem peso histórico imenso. E Nostradamus deixou uma pista final sobre qual caminho será escolhido. Em margem de um de seus manuscritos, descoberta durante análise forense em 2007, há uma nota manuscrita, uma frase em latim, populis eligit lucem aut tenebras. O povo escolhe luz ou escuridão. O povo, não apenas o líder. Nostradamus está dizendo que qual caminho se manifesta depende não apenas das decisões de Bolsonaro, mas das escolhas de milhões de brasileiros, de cada pessoa que apoiará o retorno, de cada pessoa que se oporá a ele, de cada pessoa que se recusará a escolher e tentará permanecer neutra. Todos têm papel, todos têm responsabilidade, e todos enfrentarão escolha em 2026 sobre que tipo de Brasil querem. Então vamos revisar o que as profecias secretas de Nostradamus prevêem. Bolsonaro, o capitão ferido que sobreviveu à morte, retornará ao poder em 2026 durante múltiplas crises simultâneas. O retorno acontecerá não através de eleição normal, mas através de movimento popular massivo durante colapso de ordem estabelecida. Uma marcha sobre Brasília que não encontrará resistência militar, e então uma escolha entre ordem através de autoritarismo ou luz através de democracia fortalecida, entre 100 anos de sombra ou 100 anos de crescimento. E essa escolha dependerá parcialmente de Bolsonaro, mas também dependerá do povo brasileiro. De milhões de escolhas individuais sobre o que aceitar, o que resistir, o que apoiar, o que denunciar. As profecias foram escritas.
Os códigos foram decifrados. O ano chegou. E agora estamos vivendo o que Nostradamus viu através do véu do tempo há mais de 450 anos. Mas lembre-se, profecia não é destino, é aviso, é possibilidade, é mapa de futuros potenciais, não sentença inevitável. E conhecer a profecia nos dá poder de influenciar qual versão dela se manifesta. Se você apoia Bolsonaro, a profecia é chamado para pensar profundamente sobre que tipo de liderança você quer dele. O caminho da força e do medo, ou o caminho através do caos para a luz? Sua voz, seu apoio condicional ou incondicional, importa se você se opõe a Bolsonaro. A profecia é aviso de que 2026 pode trazer desafios maiores do que você imagina, e que oposição efetiva durante crise requer não apenas resistência, mas alternativas viáveis, soluções concretas, liderança credível. E se você está no meio, incerto, tentando navegar a polarização extrema, a profecia é lembrete de que neutralidade durante momentos históricos cruciais é em si uma escolha, com consequências, e que às vezes eventos forçam todos a escolher lado. Nostradamus viu Jair Bolsonaro, viu 2026, viu crises convergindo, viu retorno ao poder, viu dois futuros possíveis, e viu que qual futuro se manifesta depende de escolhas que estão sendo feitas agora, neste momento, por você, por mim, por todos. As quatrens secretas foram reveladas. Os códigos foram decifrados. A profecia está clara. E o ano que Nostradamus previu há mais de 4 séculos está aqui. O capitão ferido que sobreviveu à morte está esperando. As crises estão se formando. O povo está se dividindo. E 2026 se desenrola exatamente como previsto. Por um homem que morreu em 1566, mas cujos olhos podiam ver através dos séculos. Questão agora não é se a profecia estava certa. A questão é qual versão da profecia se tornará realidade. Qual caminho será escolhido? Qual futuro será construído das cinzas das crises que Nostradamus viu vindo? E a resposta a essas perguntas será escrita nos próximos meses. Pelos eventos, pelas escolhas, pelas ações de milhões, incluindo você. Nostradamus nos mostrou o mapa, agora temos que caminhar o território. E descobrir se um profeta do século XVI realmente podia ver o destino de um capitão do século XXI e de uma nação que nem existia quando ele viveu. A profecia foi revelada, o ano chegou, e tudo está prestes a mudar.